Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Peço um pouco de paciência aos irmãos, que a voz que já não é tão boa está um pouquinho prejudicada agora. Mas vamos lá. Vamos dar sequência à série de exposição. 1 João, capítulo 2. Nós vamos considerar hoje o verso 15 e 17. 15 a 17. Esta é a nossa 12ª mensagem nesta epístola do apóstolo João. Enquanto os irmãos vão procurando, eu irei fazer uma breve introdução. Nós vivemos em uma sociedade guiada pelos desejos materialistas e hedonistas. Para quem não sabe, hedonista é aquele que busca satisfação, prazer. Isso é indiscutível. Infelizmente, nós fomos criados e, infelizmente também, criamos nossos filhos para perpetuarem este tipo de comportamento. Quer ver só? Na maioria dos lares, criamos nossos filhos os presenteando em ocasiões como aniversário, Dia das Crianças, Natal, ovo de Páscoa na Páscoa e etc. Claro que eu estou me referindo a famílias que podem fazer isso. Como consequência disto, mesmo que inconscientemente somos treinados e estamos treinando a relacionar a nossa satisfação, a nossa alegria a um tipo de recompensa. Por exemplo, a criança, todo mundo já ouviu aquela história, a criança não gosta de ganhar roupa, ela gosta de ganhar brinquedo. Se você der roupa, a criança não vai ficar feliz. Isso é tão intenso que qualquer acontecimento que desvie deste padrão é altamente marcante. E eu vou ilustrar com um fato que aconteceu comigo. Eu lembro, eu devia ter entre 8, 9, 10 anos, e meus pais celebraram o meu aniversário. E naquela ocasião tinha um ajudante, eu não sei exato, eu era muito criança, mas tinha um ajudante que limpava a telha da casa da minha avó, varria o quintal, de vez em quando se chamava ele para fazer essas coisas. O nome dele era Marquinho. E o Marquinho foi convidado, eu sempre brincava com ele, eu gostava dele quando eu era criança, e o Marquinho foi convidado para o meu aniversário. E nessa ocasião, claro, eu criança, recebendo presente, e muito alegre por causa disso, e o Marquinho veio e me deu um presente. Quando eu abri o presente, foi um dos acontecimentos mais marcantes da minha infância. Ele me deu uma caixa de sabonete. Não era caixa bonita, Dove, não. Era aquela de supermercado mesmo, que vem 6 assim. 6 sabonetes, um do lado do outro. E aquilo foi muito marcante para mim, porque eu perguntei, pai, por que ele me deu sabonete? Será que eu estou sujo? Não tomo banho? Não. Aí meu pai disse, não, porque ele é muito pobre. Então, o que ele poderia lhe dar era isso. Hoje, eu vejo esse acontecimento com outros olhos. Eu não lembro de nenhum presente que eu ganhei naquele dia, só desse. Mas, note como desde criança o nosso coração pode ser tentado a querer satisfazer-se em seus desejos. É claro que essa cultura de ganhar e ter gera desdobramentos que evoluem da satisfação com bens materiais para abraçar outros desejos, outras formas de se obter satisfação pessoal. Por exemplo, sucesso, relacionamentos, satisfação sexual e etc. Com o tempo só vai mudando o alvo do nosso desejo. Pois saibam, meus queridos, este tipo de comportamento é completamente inadequado ao cristão. Talvez o materialismo, o hedonismo, seja um dos maiores inimigos do cristianismo em nossa época. E já era no tempo do apóstolo João. E é disso que ele vai tratar na passagem que nós vamos ler, enfim, nesta noite. Leamos 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a enxergar os males que há no mundo, Senhor, para que nós possamos também reconhecer as bondades que há em Ti, Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em meio ao assédio de falsos mestres, João, como eu já tenho repetido aqui, semana após semana, apresenta, ensina uma série de testes para capacitar a igreja a reconhecer quem de fato é cristão e tem comunhão com ela, com a igreja. Para este fim, João apresenta um padrão máximo de excelência, um paradigma, um modelo, um gabarito a ser seguido. Lá no verso 5 do capítulo 1. Deus é luz e nele não há treva alguma. O padrão, o paradigma é Deus. No capítulo 2, especificamente onde está a nossa passagem, João continua apresentando o que iniciou lá no capítulo 1, uma série destes testes. Nós vimos aqui, como por exemplo, 1 João 2,3, vemos que João ensina que quem conhece a Deus é quem obedece aos seus mandamentos. No verso 5 do capítulo 2, vemos que João ensina quem permanece nele, ou seja, quem permanece em Cristo, em Deus, deve andar como ele andou, como Jesus Cristo andou. Nos versos 7 a 11 também do capítulo 2, vimos que obedecer e andar como Jesus andou, imitar, envolve também e especialmente o mandamento antigo e novo de amar biblicamente ao próximo. No último domingo, nós consideramos os versos 12 a 14, onde João interrompeu temporariamente a apresentação dos testes para dar uma palavra de encorajamento para a igreja e para os seus leitores, as igrejas, o quais ele chama naquela oportunidade de filhinhos, pais, jovens. É um poema que o apóstolo João escreve para encorajar eles, os destinatários, fazendo-os lembrar das bênçãos recebidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, João vai exortar seus filhinhos, e filhinhos são todos os irmãos da igreja, a não amar o mundo, mas fazer a vontade de Deus. E é isso que nós vamos considerar. O primeiro ponto, eu chamei de um amor exclusivo. Está lá no verso 15. Diz o seguinte, vou ler novamente. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha aí. Após o encorajamento que nós vimos no último domingo, João passa a exortação com uma ordem inicial. Não amem o mundo e nem o que nele há. Para uma melhor compreensão desta passagem, é preciso entender o significado da palavra mundo empregada aqui neste texto. Não devemos compreender mundo aqui como sendo o local de habitação da humanidade, como se fosse o planeta Terra, as coisas materiais criadas por Deus. Não é esse tipo de mundo a que João se refere. Lembrem-se que aqui no contexto, João, pelo contrário, ele está refutando os mestres gnósticos que diziam que o mundo material criado por Deus era em si pecaminoso. E João está refutando desde o início da carta isso. Então não é sobre o mundo, planeta Terra, criação, universo, que João está falando aqui. Na verdade, o apóstolo usa o termo mundo para se referir à humanidade caída, corrompida e perdida, que se rebela e se opõe a Deus, assim como seus valores, mandamentos e conceitos. Nesta carta, ele descreve algumas das características deste mundo caído. Vamos passear um pouco na carta para ver mais características do mundo que João está tratando aqui. Vá lá no capítulo 3, verso 1. 1 João, capítulo 3, verso 1.
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Seremos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. É o mundo caído. Avança um pouquinho e vai para o verso 13 do capítulo 3. Olha a advertência: os que são do mundo odeiam os que são de Deus. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. 1 João capítulo 3, verso 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Este mundo também é aquele que é dominado por Satanás. Que é dominado por Satanás. Avança para o capítulo 5, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Os falsos mestres, a quem João refuta, são do mundo, porque o mundo os ouve e os aceita. Esses são os falsos mestres, mas rejeitam a Deus. É o que ele vai falar em 1 João, capítulo 4, verso 5. Eles, os falsos mestres, os hereges, os pastores, trazendo para o nosso tempo aqui, os pastores liberais, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. O mundo está perdido e precisa de redenção. Por isso Deus mandou seu Filho a este mundo caído. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 14. E vimos e testemunhamos o que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Estabelecido então, queridos, aqui mundo, João, que significa o mundo que João está tratando aqui, nós vamos ao comando em si. Voltemos lá para capítulo 2, verso 15, logo o início. João diz: não amem o mundo, não amem este mundo caído em pecado, nem o que nele há. A construção da frase no original do grego permite a seguinte tradução desse texto. Ao invés de um conselho, não amem, um mandamento, na verdade, não amem o mundo como se fosse precaver o amor ao mundo, também pode ser traduzido com parem de amar o mundo. Isso sugere que João está consciente, muito provavelmente, de que muitos nas igrejas estão se enveredando para o mundanismo e pretende fazer com que eles parem de seguir este comportamento. Note que essa ordem a que João está dando aqui pode aparentar algum contraste com a segurança que ele manifestou nos versos imediatamente anteriores, que nós tratamos no último domingo, onde ele fez questão de destacar a certeza da salvação e a firmeza dos crentes. Mas o ponto que João quer destacar aqui é que mesmo os cristãos mais firmes e maduros precisam ser advertidos a viver de forma santa e fugir e resistir às tentações deste mundo pecaminoso. De outro lado, não podemos também confundir a ordem de João. Não amem o mundo nem o que nele há, não serve como uma proibição para uma atitude de compaixão e misericórdia para aqueles que são do mundo caído. Assim, quando ele proíbe os cristãos de amar o mundo, não os está proibindo de terem compaixão com os perdidos e se esforcem por evangelizá-los. Mas sim, e aqui é o ponto, que não aprovem, não gostem e não aceitem e nem participem dos valores corrompidos do mundo caído. Lembrem que o modelo a ser imitado, o paradigma máximo, é Deus, em quem há luz e não há treva alguma. Se alguém ama o mundo, consequentemente, então, se alguém ama o mundo que é trevas, que é pecado, consequentemente, como diz a sequência do texto,
o amor do Pai não está nele. Esta expressão, o amor do Pai, é interessante. Ela deve ser entendida como o amor que os filhos de Deus têm para com o Pai. Se nós lermos assim, passando muito rapidamente, pode dar a intenção, a compreensão de que é o amor de Deus para os filhos. Mas não é esse exato o significado do texto. Em outras palavras, o que João está querendo dizer, eu vou parafrasear, é: se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. O amor do Pai que não está neles é o amor que eles sentem pelo Pai. Isto fica bem claro pela tradução da NTLH, uma tradução mais recente, mais contemporânea. Ela já traduz, revelando este significado do texto. Diz assim, nesse mesmo texto, lá no verso 15: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Isso é lógico, porque esses dois amores são mutuamente, se excluem mutuamente. Um verdadeiro crente que ama a Deus, seu Pai, não ama o mundo, cujos valores morais são opostos à natureza santa de Deus. Logo, o cristão amará um deles e odiará outro, mas não pode amar os dois ao mesmo tempo. Uma vez que o mundo é pecaminoso, ele é o completo oposto do Pai, que é santo. Lembrem das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui, o dinheiro é apenas um exemplo. Isso porque o amor ao mundo sufoca o amor ao Pai. Portanto, quanto mais prevalece no nosso coração o amor ao mundo, mais o amor para com Deus definha e cai. Quando se trata, uma ilustração para nós compreendermos muito bem aqui o que está dizendo, é o futebol. Ninguém pode torcer para o Remo e para o Paysandu ao mesmo tempo. Ou você torce para um, ou você torce para outro. Aí fica claro. Mas quando nós somos cristãos e estamos andando no mundo, amando as coisas do mundo, não nos percebemos o quanto estamos torcendo para o time errado. Aqui tem algumas lições para mim e para você. O amor para com Deus, o amor nosso para com Deus, pode ser verificado, e nós devemos nos avaliar constantemente, pela quantidade de energia e atenção que nós despendemos com este amor. Lembrem que eu já disse aqui, que o amor bíblico, ele não é um sentimento. Ele não é um sentimento, ele é um agir. Quanto você tem despendido em sua energia para manifestar o seu amor para com Deus? Em que você tem utilizado a maior parte das suas capacitações, do seu tempo? Nós tivemos aqui essa semana agora, e foi uma bênção, um curso de autoconfrontação. E nós tivemos ali, pela graça e misericórdia do Senhor, vários irmãos aqui da igreja. Eu não sei exatamente, mas se eu não estiver enganado, mais de 150 irmãos aqui que passaram de segunda, de 7 às 10h30, de segunda a sexta e sábado, o dia todo, se dedicando a sua energia, dando seu tempo, cansados. Eu estava lá, estava cansado em muitos momentos, buscando querer aprender mais e ser mais do que o Senhor. Isso é um exemplo, não é a única forma, mas isso é um exemplo de dedicar energia, revelando o desejo do seu coração, o amor para com Deus. Lembrem que amar a Deus é conhecer a vontade dEle e obedecer. É ação. Não é, eu sou eu faço isso, eu faço aquilo, eu olho para cada mulher que passa do meu lado, eu assino negócios indevidos, falo palavrão, mas no meu coração eu amo a Deus. Isso não serve de nada.
O amor para com Deus significa conhecer a vontade dele, ou os seus mandamentos, que são a sua vontade, e buscar praticá-los. Um outro termômetro para medir se nós amamos a Deus é onde está a nossa alegria. Onde está a sua alegria, meu querido? Onde está a sua alegria? Você se sente mais alegre quando a conta bancária está recheada? Quando você tem os bens almejados? Se você está vivendo um bom relacionamento? Na beleza do seu corpo? É o que lhe alegra você ir para a academia e ficar com o corpo sarado? Em hobbies diversos, séries, videogame, jogos, futebol, é aí que está a sua alegria, meu querido? É isso que preenche mais o seu coração durante o seu dia a dia? Em redes sociais, em publicar cada coisa que você faz? Pois, se a sua alegria está muito mais nessas coisas do que no Senhor, significa que nós estamos, e serve para mim também, significa que nós estamos amando o mundo e não amando a Deus. Nós sempre, note bem o que eu vou dizer, nós sempre amamos, servimos e adoramos algo. Amar, servir e adorar são praticamente sinônimos. Nós sempre amamos, servimos e adoramos algo. Nosso coração nunca fica neutro. A palavra nos comanda a mudar quando o nosso coração não está no Senhor. E ela nos comanda a fazer isso intensamente. Você já reparou? Quer ver um texto que humilha todo crente? Inclusive eu. Vou dizer. Texto muito conhecido, mas que bota a nossa cara no chão. É por isso que o pastor disse agora, que quando ele chegar na glória, ele vai ter que botar a cara no chão. Todos nós vamos ter que botar. Por quê? Porque um dia nosso Senhor Jesus Cristo foi questionado qual era o principal, o primeiro, o mais importante mandamento. E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Meus queridos, se você cumpre todos os de baixo para cima, mas não cumpre esse, você não está cumprindo o principal mandamento. E é muito difícil. Isso aqui é muito difícil, eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é o principal mandamento. Isso revela a nossa necessidade de graça e misericórdia do Senhor. Mas o fato de ser difícil não justifica que não deve ser buscado. O crente é aquele que ele deve caminhar tirando o coração dele das coisas do mundo e apontando para as coisas do Senhor. E você tem a vida nesta caminhada enquanto você tem vida. Você, meu querido, minha querida, vocês estão dispostos a lutar contra o não cumprimento do mandamento mais importante? Alguns conselhos práticos. Para você amar a Deus, isso deve refletir em busca de relacionamento, leitura da palavra, serviço e, principalmente, obediência. Porque, nota, sem a obediência tudo cai. Quer ver? Ler a palavra e não obedecer é perda de tempo. Só adquire conhecimento. Servir e não obedecer a palavra é hipocrisia. Eu venho aqui, sirvo e tal. Quando eu saio aqui da igreja, eu estou trabalhando numa obra aqui. Quando eu saio da igreja, eu estou trabalhando em outra obra, na obra do mundo. Se relacionar com Deus e não obedecer é uma mentira. Pois quem conhece a Deus, como João já disse nesta carta, é quem obedece os seus mandamentos. Como se relacionar com quem você não conhece? É impossível. O segundo ponto que eu queria destacar é um amor imoral. Está lá no verso 16. O primeiro é um amor exclusivo,
no nosso coração, ele só é capaz de amar uma coisa. O segundo é um amor imoral, que deve ser evitado. Diz assim o versículo 16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. No verso 16, João explica por que quem ama o mundo não ama a Deus. E algumas razões do porquê nós não devemos amar o mundo. Ele usa a expressão porque tudo que há no mundo, ou seja, sintetiza tudo de mal no mundo, certamente não provém do Pai. O crente deve ser, portanto, aquele que está no mundo, mas não pertence ao mundo, porque este mundo é caracterizado pela cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Vamos ver detidamente cada um desses. Primeiro, João alerta para a cobiça da carne, ou, para quem lê na Ara, concupiscência da carne. Um minuto, irmão. A cobiça ou concupiscência significa desejo, vontade. É uma palavra sempre usada na Bíblia com uma conotação negativa, especialmente quando associada à palavra carne. Assim, a cobiça da carne a que João se refere aí neste verso são os desejos e impulsos ilícitos de satisfação do corpo, tais quais fornicação, adultério, estupro, incesto, sodomia e demais desejos não naturais, mas não somente relativos ao sexo. Intemperança no comer e no beber, aquele que come muito, bebe muito, que gosta de estar em festa, em farra, tudo aquilo que busca uma satisfação dos desejos e prazeres do corpo. O segundo problema que João destaca em depositar o amor no mundo é porque no mundo há a cobiça dos olhos, que é a vontade de olhar, contemplar aquilo que nos agrada, mesmo que não seja permitido pelo Pai. Lembrem do exemplo de Eva. Ela percebeu que o fruto proibido era agradável aos olhos e se deixou levar pela concupiscência que entrou no seu coração pelos olhos. Gênesis capítulo 3, verso 6. Foi o caso também de Davi, que ao ver Batseba tomando banho, desejou-a, mesmo que fosse a mulher de outro, 2 Samuel 11, 2. A terceira marca a que João se refere é a ostentação dos bens, quem lê na NVI, ou a soberba da vida, para quem lê na Ara, que pode ser entendida, esse aqui não carece de mais explicações, pode ser entendida como uma confiança vaidosa, um desejo exacerbado depositado nos bens materiais que possui. Nada mais do que isso, materialismo. E quanto a nós? O que tem guiado o nosso coração? Os nossos desejos? Nós temos cedido aos desejos do nosso corpo? Aqui vai algumas perguntas para nós nos autoavaliarmos. Você tem se lambuzado em relacionamentos sexuais ilícitos, como, por exemplo, namorados antes do casamento, ou casados fora do casamento? Ou, em seus corpos, tem habitado desejos impuros, como o desejo de se satisfazer sexualmente com aquele que não é seu marido ou sua esposa? Ou homossexualismo, gaysismos diversos, tem habitado no seu comportamento e no seu pensamento esse tipo de desejo? Ou será que o seu pecado tem sido a gula? Aqui, cristocidência, o pastor falou sobre isso de manhã e já estava aqui para falar sobre isso. Mas aí, pensa num pecado. Eu equiparo a gula à fofoca.
São dois pecados que a gente acha que é normal cometer, que é maravilhoso, não tem problema. Mas não se engane, meu querido, não se engane, não. Quando você quando você pratica algo deliberadamente que você sabe que é pecado, mas você não se arrepende, isso não incomoda no seu coração, um sinal de alerta imenso tem que abrir na sua cabeça. Então, voltando aqui para a gula, o que você tem feito com o alimento? Você busca comer para se alimentar ou para satisfazer os desejos da sua carne? Isso é uma luta de todos nós. Eu luto com isso. Eu tomo um remédio que me dificulta o meu metabolismo. Mas, independente disso, eu já lutava antes. Só que antes eu tenho problema de coração, não posso fazer exercício. Antes, o que eu fazia? Eu comia bastante, mas eu corria bastante, fazia isso, fazia aquilo. Agora não, eu estou lutando espiritualmente essa batalha aí. Ó, me ajudem em oração. Mas nós devemos lutar contra o pecado. Só que como é uma coisa natural, não incomoda tanto. O pastor citou hoje aqui de manhã exemplos de desconfie de pastor obeso, ele falou. Eu espero que ele não esteja pensando em mim nessa hora que ele falou isso. Ainda não estou assim nesse ponto, né, pastor? Mas é engraçado, mas é trágico, meu querido e minha querida. Nós somos mordomos do corpo que o Senhor nos deu. Então nós devemos nos empenhar para cuidar, como devemos nos empenhar para cuidar de tudo que Deus nos concede. Então que eu e você tenhamos um comportamento diferente quanto a isso. Que não cedamos ao amor do mundo, às delícias que o mundo oferece, mas que lutemos para que o amor do Pai nos preencha muito mais do que comida e etc. Você, por acaso, o seu caso, graças a Deus não é o meu, só se satisfaz quando bebe, enche a cara e acha que é normal. Onde na Bíblia diz que é pecado encher a cara? Puxa, em muitas passagens. Lembrem que no fruto do Espírito nós temos o domínio próprio. Se você realiza uma prática que faz você perder o domínio próprio, só aí já é o suficiente para você saber que está errado. Eu não bebo mais agora, mas já bebi, então eu sei as consequências. A primeira coisa que vai embora é o domínio próprio. Nós devemos ter um constante esforço, meus queridos, de manifestar o nosso amor para com Deus por meio da obediência. Porque não se engane, o mundo aí afora está olhando para mim e para você. E eles querem olhar para os crentes e eles querem nos ver escorregando. Eles querem nos ver amando as coisas que eles amam. Porque isso, para o mundo é ótimo, porque envergonha o Evangelho. Mas nós não somos criaturas de Deus, regeneradas pelo Espírito Santo de Deus, adotados em Cristo Jesus para a vergonha do Evangelho. Nós somos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos estes que eu citei, não podem ser o comportamento do cristão. Nós somos chamados a abandonar essas coisas e substituí-las por Jesus. Abra a sua palavra e eu vou ler o texto de forma invertida aqui, que vai fazer mais sentido. Em Romanos capítulo 13, versículo 14. Eu vou ler de trás para frente esse texto. Vai fazer mais sentido. Romanos capítulo 13, versículo 14. A segunda parte diz, e aqui é o comando bíblico para mim e para você. Não fiquem premeditando, ou seja, pensando, planejando, se preparando em como satisfazer os desejos da carne. Ao contrário, volta lá para o início, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Olha o que esse versículo está nos ensinando. Que aqui a figura de linguagem de Paulo é de uma roupa, é roupa. Ele está dizendo, ou você vai vestir a roupa de quem busca se satisfazer dos desejos da carne, ou você vai se revestir do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu não tenho relações sexuais ilícitas. E
E os seus olhos, meus queridos? Você tem lutado para manter os olhos santos? Quando um homem ou uma mulher é atraído pela luxúria, seus olhos servem de instrumento do pecado. Lembrem, aquele que olha desejando para uma mulher, e aqui se aplica também no caso de um homem, que não é a sua ou o seu, já é pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, e aqui eu acrescento, ou qualquer uma que olhar para um homem para desejá-lo, já cometeu adultério com ela ou com ele no seu coração. Eu vi uma cena muito triste essa semana. Eu estava numa fila de banco e chegou um casal bem senhor, dois senhorzinhos assim, mais de 85 anos, muito provavelmente. E os dois chegaram juntos no banco, aí eu ali na fila, né? Poxa, bonito, casal junto, né? Foram, aí tem prioridade, vão lá na frente, foram atendidos. E eu continuei lá na fila. Quando os dois estavam voltando, o senhor ia na frente e a senhora atrás. E umas 3 pessoas assim na minha frente na fila, tinha uma jovem bonita, com roupa de academia e tal. E aí o senhor vem na frente, e a esposa, né? Poxa, bonito casal. E ele olha para... Sabe aquela idade que o camarada já não tem muito filtro, fala o que bem entende? Ele olha para o rapaz que estava atrás da moça e fala assim: que mulherão, com a esposa aqui atrás. Este é o comportamento do mundo. Não deve ser o nosso. Um outro exemplo, que talvez seja o pecado da nossa época, é o da pornografia. Aqui, o pastor, ele sempre disse, e a minha experiência, breve experiência tem confirmado isso, é que eu não conheci ainda um jovem ou adolescente, e aqui eu não conheci, pode ser que exista em algum lugar escondido, mas eu não conheci nenhum jovem ou adolescente, homem, que não tenha tido ou tem problemas com isso. E não pense você que é mulher que não tem também, que tem. Mas eu já conheci mulheres que não têm, mas homem eu nunca conheci. E é a mesma coisa. Você está cobiçando com os olhos aquilo que não deve ser o desejo do crente. Quer ver? A pornografia em si é uma idolatria. Note o que eu vou dizer. Deus criou os homens, e aqui homens, gênero humano, para o louvor da sua glória. Ou seja, o meu corpo e o seu corpo, ele deve ser usado para a glória de Deus. Só que quando eu assisto um vídeo pornográfico, existe corpos ali, mas que não está sendo usado para a glória de Deus. Está sendo usado para a glória de quem? De quem está vendo. Eu estou me satisfazendo com um corpo que deveria servir para a glória de Deus, mas quem está sendo glorificado, por assim dizer, com estes corpos, sou eu. Isso é idolatria, pecado. Por fim, você pode dizer então: pastor, glória a Deus, eu não traio a minha esposa, eu não vejo pornografia, eu não fico olhando para o lado na rua, eu estou garantido, pastor. E como é que está o seu coração quanto aos bens materiais? Você vive constantemente pensando em dinheiro, em obter mais dinheiro, em o que comprar com dinheiro. Você vive pensando e gasta uma energia tremenda com investimentos, carros, produtos que você compra. E note aqui o que eu vou dizer. Nada disso aqui, comprar, ter, nada disso é pecado em si. Eu estou querendo tratar do coração.
Você constantemente deseja, você fica esperando o ano inteiro chegar a Black Friday para você poder meter ficha e gastar e comprar o que você bem entende. Isso também pode ser, e muitas das vezes é, amar ao mundo. O terceiro ponto que eu queria destacar é um amor permanente. Está lá em 1 João, no verso 17, capítulo 2, verso 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Neste verso 17, João apresenta ainda mais uma razão pela qual o crente não deve amar o mundo, porque o mundo e a sua cobiça passam. Isso significa que o mundo, entendido como nós temos tratado como humanidade caída, e seus valores estão debaixo do juízo de Deus, e que a cada minuto se aproxima o dia da destruição final. Isso representa um consolo e encorajamento para o crente verdadeiro, pois o conscientiza de que as concupiscências deste mundo um dia chegarão ao fim. O mal do mundo não vai prevalecer. Por outro lado, nos adverte a não colocar nosso coração nessas coisas que estão destinadas à ira de Deus e que serão cada uma delas por Ele julgadas e destruídas no dia do julgamento final. Na sequência, então, do texto, a efemeridade das coisas do mundo é contrastada com a eternidade de Deus e dos que fazem a sua vontade, uma vez que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É bonito e significativo aqui como João constantemente intercambia os conceitos de amor a Deus e obediência. Note que a passagem que nós estamos considerando, João está tratando do amor. Ele começa, não ame as coisas do mundo, porque não provém do Pai. Mas ele finaliza mais uma vez destacando o íntimo relacionamento que há entre amar e obedecer. Esse texto, essa última parte do verso 17, poderia muito bem estar escrito desta forma, e não mudaria em nada o significado, da seguinte forma: aquele que ama a Deus permanece para sempre. Pelo contexto, essa seria a forma mais natural do fechamento do argumento, mas João destaca mais uma vez e acrescenta mais esse elemento. Ao invés de dizer o que ama, ele diz o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É a mesma coisa. João não está dizendo que alguém pode fazer a vontade de Deus aqui de forma perfeita, mas faz referência aos verdadeiros crentes em Jesus Cristo, que desejam de coração fazer esta vontade e para tal se esforçam. Lembrem, não é por obras. Somos considerados justos em Cristo e cumpridores da lei de Deus. Porém, a obediência é o fruto, o sinal do verdadeiro convertido. E estes permanecerão eternamente, pois possuem verdadeira comunhão com o Pai ou com o Filho e foram aprovados no teste. Jesus fez pelos crentes, por nós crentes, o impossível. Ele nos salvou de nós mesmos, nos salvou do mundo, nos salvou de Satanás, nos salvou de uma eternidade no inferno. A nós resta constantemente o empenho de levarmos uma vida santa para agradar ao nosso Salvador. Se nós amamos as coisas do mundo, um dia nada sobrará para amarmos. O que eu e você queremos fazer no céu, se o nosso coração é satisfeito com as coisas do mundo? Olha o que eu estou dizendo. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Mas se o seu coração é satisfeito constantemente com as coisas do mundo, essas coisas que eu citei aqui durante a pregação, se é isso que alegra, se é isso que habita, se é isso que você despende a maior parte da sua energia,
Então, se você morresse agora, que prazer, que alegria você teria no céu? Concluindo, temos diante de nós uma escolha entre dois estilos de vida e suas consequências. Por um lado, uma vida de amor ao mundo que já se encaminha rapidamente para o juízo final de Deus. Por outro, uma vida de obediência à vontade de Deus como decorrente da vida eterna. Escolhamos a obediência e a vida. Consequentemente, fujamos do mundanismo. O dia do juízo trará um fim ao mundo pecaminoso, ao passo que os santos permanecerão para sempre. Em vez de amar o mundo, o crente deve transformar-se pela renovação da sua mente, pois quem ama o mundo é inimigo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês, para que cada vez mais em nosso coração habite o desejo e o amor para com Deus e sua vontade, e muito menos deste mundo que jaz no maligno. Em nome de Jesus, amém.